O salário mínimo em 2026 no Brasil foi fixado em R$ 1.621. E eu pergunto pra você, se você tivesse recebendo esse valor todos os meses, mas sem necessariamente ter que trabalhar para isso. Não tô falando de nenhum benefício social, nada disso, de nenhuma atividade não republicana, não é nada disso. É o dinheiro trabalhando por você. Eu sei que você é bombardeado por vídeos, postagens, matérias na mídia, como receber dividendos, comprar ativos geradores de renda, justamente com essa ideia. Nada de errado em querer ter o dinheiro trabalhando para você, gerando renda para poder pagar suas contas. Inclusive, todos nós deveríamos ter este tipo de desejo, de missão, mas não existe dividendo sem patrimônio. Se você está começando essa jornada, esta deve ser a sua preocupação: construção de patrimônio. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um plano completo para que você veja esses R$ 1.600 caírem na sua conta todos os meses. Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto você precisa para gerar estes R$ 1.600 por mês, todos os meses. Quanto tempo você levaria para construir este patrimônio, como você vai construir este patrimônio e como deveria ser a sua carteira quando você passar efetivamente a usufruir destes dividendos para o seu consumo, para pagar suas contas, enfim. Então já separa o material, vem comigo que hoje é aula. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que eu prometi para vocês: quanto você precisa para gerar o equivalente a um salário mínimo, que hoje é 1.621, a gente está com um número redondo aqui, R$ 1.600, todos os meses para você. Nada como uma boa planilhinha de Excel. Neste campo cinza, eu coloco a minha renda-alvo. Eu quero R$ 1.600. E aí, isso é o que eu vou extrair via dividendos da minha carteira, para eu não ficar sangrando o meu patrimônio. Ou seja, eu preciso de um patrimônio que me gere dividendos suficientes para eu extrair estes R$ 1.600. Que nível de dividendo? Aí vem a premissa mais importante para você construir o seu modelo. Aqui eu coloquei um dividendo anual de 8,5% ao ano. A gente coloca o dividendo anual. Ricardo, minha carteira hoje está gerando 12% de dividendo, 11% de dividendo. Muito bom. A minha também. Só que nós estamos em um período em que é possível a carteira estar gerando este nível de dividendo, mas isso é uma situação conjuntural, não estrutural. Conjuntural porque a gente tem um cenário de juros muito elevados, mas muito elevados. Essa quantidade de recuperação judicial que a gente vê sendo noticiada na mídia não é à toa. Estes juros estrangulam os empreendedores no Brasil. Mas voltando ao nosso tema aqui, qual é um patamar de juros que eu não seja também extremamente conservador, que seja crível, mas não seja essa mamata que a carteira está gerando hoje, que é 1% ao mês aí com relativa tranquilidade. Eu coloquei 8,5%. Ricardo, de onde você tirou esse 8,5%? Eu considerei aí um juro real de mais ou menos 4,5%, considerando uma inflação de 4% ao ano. Ah, Ricardo, mas a meta é 3. A meta é 3, mas o Brasil historicamente nunca mostrou ser um aluno nota 8 ou 9. Então, como eu acho que o Brasil, quando se esforça bastante, é um aluno nota 6, por exemplo, o cenário atual ele não está se esforçando bastante, então ele não é nota 6, esse juro não está onde está à toa. Então eu considerei aí 4,5 de juro real, dá 8,5 grosso modo. Para ter R$ 1.600 por mês com um dividendo de 8,5% ao ano, eu teria que ter R$ 226 mil aqui, grosso modo, 225 e uns querequequé. Ah, Ricardo, o que acontece se a gente sobe esse dividendo? Se você subir esse dividendo, vamos colocar os 12 que a gente tem agora. Ó, que beleza! Ricardo, eu preciso de menos dinheiro, gostei desse número. Só que é aquilo que eu te falei. Não é crível que no longo prazo a gente consiga ter uma carteira gerando 12% de dividendo ao ano. Você tem que impor muito risco nessa carteira para que ela tenha chance de gerar isso de forma mais consistente no longo prazo. Então cuidado, tá? Cuidado com forçação de barra na premissa. Da mesma forma que eu poderia ser mega conservador, eu vou colocar um dividendo aqui, ó, de 6,5%. Pô, eu vou lá para 300 mil reais. Se você tiver esses 300 mil, você fica com uma boa margem de gordura aí para gerar esse salário mínimo extra. Mas em compensação, para muitas pessoas, olhar para esses 300 mil, ela pode pensar, nossa, que dureza, 300 mil eu vou ter que juntar, e agora? Como é que eu faço isso? Quanto tempo eu vou demorar? O segredo aqui, gente, é entender
qual fatia você retirará mensalmente ou anualmente do seu patrimônio. Então aqui eu coloquei 1.600, tá? Você poderia testar esse tipo de cálculo com 2.000, com 3.000, com 5.000. Ah, Ricardo, bota lá o 8,5 e coloca 5.000 aí para mim. Tá bom, 8,5 de yield e 5.000. Quanto é que será que você precisa ter? Você precisa ter 700 mil reais. A ideia da planilhinha é isso, para você começar a construir o teu plano. Agora, vem a pergunta que eu acho que é aquela que você quer saber de verdade. Quanto tempo será que vai levar para eu juntar essa grana toda? Será que eu tenho este tempo? É isso que a gente vai ver agora. Vamos imaginar que você vai fazer um aporte de R$ 1.500 por mês. Eu sei que não é um aporte fácil para a grande maioria. Com a carteira que te gere retorno real todos os anos de 5%. Não é muito difícil, mas também não é muito fácil conseguir isso. Eu digo isso por quê? Porque, mais uma vez, se você olha hoje, você vai falar, pô, Ricardo, você tá sendo baita conservador, hein? Dá pra comprar título público lá pagando IPCA mais 7 no longo prazo. Não preciso nem fazer grande esforço. Olha só, se fosse IPCA mais 7, ó, pouco mais que 9 anos eu teria essa grana. Mas se for IPCA mais 5, eu tô falando de 10 anos para construir aportando 1.500. Ricardo, eu não tenho 1.500 não, eu consigo aportar 1.000. Vamos lá, 1.000, quase 14 anos. Se você conseguisse o IPCA mais 7 durante todos estes 13 anos e meio, na verdade não seriam 13 anos e meio, seriam 12 anos e meio, você ganharia um ano. Mas você acha que a gente vai ficar mais do que uma década, quase uma década e meia adiante, com juro real em 7 no título público? Não dá para achar que isso é crível. Então eu prefiro trabalhar com algo assim que acho que é crível para o Brasil. O IPCA mais 5 aqui tá beleza. Com R$ 1.000, 13,6. Ricardo, dá para salvar quinhentinho por mês. Quase 22 anos. O quão mais você aportar, melhor e mais rápido fica o processo. É isso mesmo, tá, gente? É um jogo de longo prazo e é um jogo de escolha. A escolha no sentido de que você abre mão de algumas coisas do seu presente pensando no seu futuro. E cuidado, porque você fala, pô, Ricardo, você quer dizer que se eu conseguir mais rentabilidade, ó, 6,5, eu vou ter essa grana mais rapidamente? Mais uma vez, o que você vai precisar para ter mais rentabilidade? Risco na carteira. E risco não significa garantia de retorno. Pode acontecer que você tome todo esse risco e ao invés de gastar os 9,5 previsto, você vai gastar 11, 12. Se você tivesse montado a carteira com 5, você levaria 10. Cuidado com o que você deseja. O terceiro que eu te prometi é como construir esse patrimônio. Então agora você precisa de uma carteira de investimentos que gere este crescimento todos os anos. E a gente tá falando aqui, ó, de uma década, hein? Não é joguinho, não é corridinha de 100 metros, não. É maratona aqui. E eu já vou te dizer, não se constrói um time vencedor com jogadores de mesma posição. Então se o Brasil em 2002 tivesse um time só de Ronaldo Fenômeno ou só de Ronaldinho Gaúcho, desculpa, o Penta não teria vindo. Craques, fora de série, mas a gente não constrói um bom time com um único perfil de jogador. Se você estava achando que o melhor caminho seria uma carteira somente com fundos imobiliários, só porque eu sou analista de fundos imobiliários, você está enganado. Eu não recomendo apenas FIIs para ninguém. Não existe modelo de otimização de portfólio que gerará uma carteira ótima composta por 100% fundos imobiliários, ou 100% ações, ou 100% tesouro direto. Isso não existe. O segredo é uma carteira diversificada. E qual diversificação? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui. Essa é a alocação estrutural, a alocação para construção de patrimônio. Isso aqui é um estudo matemático e estatístico desenvolvido pelo time de análise da Finclass. Então a gente tem aqui uma documentação técnica sustentando que para o investidor brasileiro, isso é importante porque estas coisas mudam de acordo com a geografia. Por quê? Porque você tem alguns elementos que eu vou entrar em detalhes para vocês, de contrapeso de carteira, elementos antifrágeis, que vão mudando de geografia para geografia. Como é que é essa carteira para construção de patrimônio que nós identificamos como sendo a alocação ótima? Ela tem 35% de renda fixa. E essa fatia de renda fixa, ela é quase dividida meio a meio entre pós-fixado, leia-se CDI, perseguindo CDI, e uma outra parte que é um pouquinho maior, por isso que não é meio a meio, é quase 60-40 mais ou menos, né? Desses
2,35 entre pré-fixado e indexados à inflação. Aqui a gente pode falar de crédito privado ou de título público. Nós entendemos que a maior parte será título público, mas sem abrir mão de uma boa carteira de crédito privado também. Você tem 15% em fundos imobiliários, tá vendo aqui, ó? O alvo é 15. Pessoal, isso aqui não é receita de antibiótico não, tá? Antibiótico, como é que a gente tem que fazer? Tem que tomar no horário aquela dose, né? Se não tomou no horário aquela dose, não faz efeito. O que eu quero te dizer aqui é que os 15 é o que você tá perseguindo. Sua carteira tem 17, tem 14, tem 20, tem 11. Tudo bem, faz parte do jogo. A flutuação de preços fará isso. Para ações, mesma coisa. E essas ações aqui no Brasil. Eu não tô falando de ações lá fora, tô falando aqui no Brasil. 15% também. E essas ações? Essas ações podem gerar dividendo também, boa parte gera, mas a gente busca mais teses de crescimento aqui, porque você está construindo patrimônio. Cuidado com esse desejo. Não é porque eu estou montando uma carteira que lá na frente vai me gerar dividendos, que agora a carteira tem que estar focada em gerar dividendos. Não! Quando chegar a hora de gerar dividendos, aí você monta uma carteira de gerar dividendos. Agora o papel dela é construir o teu patrimônio. Então, teses de crescimento bem selecionadas, elas fazem mais sentido neste momento. Fundos multimercado, porque você entrega para uma gestão qualificada fazer uma alocação multissetorial num pedaço da sua carteira, para essa turma poder escolher, agora eu vou comprar um pouquinho mais de ações, agora eu vou investir mais no exterior, agora é mais juro, enfim, agora tem um pouquinho de câmbio aqui, na parte de câmbio, dólar, euro, alguma moeda exótica, essa turma tem condições de fazer isso, desculpa, você não tem. Então, entregar um pedacinho para bons gestores nessa classe, bacana. 3% em ativos alternativos, teses alternativas, aqui a gente fala de convexidade. Eu boto um pedacinho pequeno da minha carteira, imagine que tudo deu absolutamente errado e assim muito errado, eu perdi tudo, eu perdi 3%. Só que esses 3%, como tem a convexidade, eu tenho a chance de ganhar muita grana nesses 3%. A perda, ela é um tanto quanto mais limitada na estrutura do portfólio, porque a minha alocação é pequenininha, mas a possibilidade de retorno é extremamente elevada pela natureza. Então aqui, por exemplo, estão criptomoedas. Mas não só isso, tá? Existem outras teses que têm essa característica, mas criptomoedas acho que é o mais palatável, o mais perceptível para todo mundo que tem essa característica. E 20% de investimento internacional, onde eu vou para outras geografias e vou para outras moedas, especialmente pensando em economias desenvolvidas, porque aí eu tenho uma proteção em relação ao mercado local. Eu estou no Brasil, todas as minhas despesas são em reais, mas não necessariamente tudo o que acontece aqui tem simplesmente a origem aqui e impacta a minha vida. Então eu me exponho a alguma coisa internacional porque muitas vezes, quando algo está muito ruim aqui, onde a gente percebe? A gente percebe no câmbio, o dólar começa a andar. Então essa fatia ela vira uma proteção para mim, porque ela começa a se valorizar por conta dessa valorização de dólar. Então uma parte internacional é importante na sua carteira. Diversificação eu nunca vi fazer vítimas fatais. O cara quebrou e perdeu muito dinheiro porque a carteira dele era diversificada. Nunca vi. Tenho mais de 20 anos de mercado. Nunca vi essa desculpa. O inverso é verdadeiro. A concentração, sim. Isso daqui é importante. E aqui eu preciso te fazer uma confissão. Quando eu comecei a investir lá atrás, o Ricardo Garoto, chegando no mercado financeiro, estagiário, salvava ali um troquinho, enfim. O que é que eu fiz? Eu fiz exatamente o que a maioria de vocês fazem. Eu saí escolhendo ativo que pagava mais dividendo. Eu me lembro que os primeiros aportes, eu já saí pensando, vamos montar carteirinha de dividendo, para gerar dividendo para mim. Aí quando cai o dividendo, você olha lá e fala, pô, mas é isso aqui? Que no começo é isso mesmo, né? Pouquinha coisa. Mas mais do que isso, sabe qual era o problema? É que quando você olhava para o patrimônio ali cansado, né? Não andava. Pingavam uns dividendos pequenininhos, meu aporte era pequenininho, começando ainda ali a brincadeira, e a carteira parecia que tinha uma bola de ferro, né? Amarrada nela, não andava. E foi isso que aconteceu ali no comecinho. Sabe qual foi o erro na minha leitura hoje? O Ricardo, 40 a mais, olha e fala, o Ricardo, 20 e pouco, sabe onde é que você errou? Você errou porque você não sabia montar um portfólio de verdade. Eu até consegui escolher ativos interessantes, porque, pô, eu tava num time de investimento, só tinha fera, então você vai ouvindo as pessoas, você vai aprendendo, os ativos individualmente pareciam até legais, mas a carteira não tinha estratégia nenhuma, era um bololô, eu não sabia combinar os ativos. No dia que eu entendi isso, as coisas mudaram. É justamente essa lógica de construção de portfólio que a gente usa aqui na Finclass. Não é sobre ter uma lista de ativos para você simplesmente ir lá e copiar. É sobre você entender a engenharia por trás da carteira que funciona no longo prazo, que realmente cresce, constrói patrimônio e que aguenta
aguenta as pancadas do mercado, porque eu vou te dizer, as pancadas vêm, as pancadas virão a todo instante. Ela vai te entregar dividendos que você tanto quer, mas mais do que isso, ela vai construir um patrimônio sólido. E olha que eu tô falando isso agora, porque o timing é perfeito. O aniversário da Finclass está chegando e a turma está caprichando para trazer a melhor oportunidade do ano. No dia, você vai ter acesso à Finclass, com 50% de desconto e um monte de bônus exclusivos. Mas para não perder essa chance, você precisa entrar na lista de espera. Não é assinatura, não é compromisso, é só garantir que quando a porta abrir, com essa condição espetacular, você vai ser o primeiro a entrar, vai garantir, ter o direito de garantir essa oportunidade. O link está na descrição, clique, entre na lista de espera para essa data que é super especial pra gente, o nosso aniversário. Então, dito isso, bora que eu vou continuar, porque se você é apaixonado por fundo imobiliário e que quer ter uma carteira totalmente focada em FIIs, eu vou te mostrar como é a minha alocação na minha fatia de FIIs. Minha carteira hoje tem essa carinha aqui. Primeira mensagem, hoje eu tenho mais tijolo na minha carteira. Então eu tenho ali escritório, shopping center, logística e renda urbana, representando aqui quase 50% da minha carteira, nesse tijolo direto. Fora isso, eu tenho mais uns 35%, 32,5% em multi-estratégia, e esse multi-estratégia aqui é um bicho bem amplo. Tem papel, tem cota de FII e tem imóvel direto. Então, por uma situação lógica, a parte de cota de FII, de tijolo e imóvel que os multi-estratégias possuem, ampliam ainda mais a minha fatia de tijolo na carteira. Aí eu tenho 2,5% em FOF, que é uma alocação mais tática, no momento a gente acha que ainda é interessante para carregar um pouco de FOF na carteira, e de papel, dívida, direto, 16%. Bem menos que o próprio IFIX, por exemplo, que tem mais de 40% de forma direta em exposição a fundo de CRI, a gente tem aqui 16%. A gente está mais tijolo nesse momento. E aí eu divido a carteira entre o que é estrutural, aquilo que é um carrego de mais longo prazo, e normalmente você tem maior parte dessa carteira num momento de ciclo em que você tem um juro mais pró-economia. E também temos aqui 48%, que é um pouco menos que a metade, de alocação tática. É uma fatia que tem potencial de geração de retorno mais substancial, num prazo um pouquinho mais curto, e ela bebe muito bem de cenários de juro mais contracionista, né? Especialmente quando a gente está no final do ciclo de juro elevado, como é o caso atual. É por isso que a gente tem uma fração tática maior. Mas fato é que essa é a nossa carteira para geração de patrimônio. Quantos fundos imobiliários nessa carteira? Pessoal, de 12 até uns 17, 18, máximo 20, dá para construir essa carteira muito bem. Por quê? Ah, Ricardo, eu tenho 5, 6, 7. Você vai ter um de cada segmento e você consegue muito bem fazer teses combinadas dentro de todos esses segmentos. No shopping center, você combinar 2, 3 fundos, por exemplo. Em escritório, a mesma coisa. Em logística, a mesma coisa. Você consegue fazer combinações. Ah, Ricardo, eu tenho 40 FIIs. Desculpa, você não acompanha direito. Você já partiu para algumas alocações com peso tão ínfimo em um produto que não tem convexidade, que você só tem trabalho, você agrega muito pouco retorno. A diversificação, ela tem um limite de eficiência. A partir de um determinado limite, adicionar mais ativos, por melhores que sejam esses ativos, eles não melhoram o retorno e podem, inclusive, piorar a minha variável de risco. Ou o inverso, o risco permanece estável, só que o meu retorno vai caindo, o retorno esperado. Então, esse número de 12 até uns 18, mais ou menos, ok, com essa característica. A gente tem mais tijolo hoje, um pouquinho mais de shopping center, logística, escritório, ali a gente vê escritório com bastante bons olhos também. Mas a gente chegou, se você fez tudo isso daqui ao longo de anos, foi compromissado com o projeto, aporte recorrente, foi reinvestindo os dividendos, carteira diversificada, tudo bonitinho, assinou a Finclass no nosso aniversário, acompanhou as lives, acompanhou a nossa carteira, foi melhorando como investidor a cada mês, a cada ano, construiu patrimônio. Chegou a hora que você vai usufruir desse patrimônio, vai tirar os dividendos, não vai reinvestir, vai fazer uso desses dividendos. Essa carteira não tem essa característica. Essa carteira muda. Como é que fica essa carteira? Esta aqui é a nossa alocação estrutural para geração de renda, o quarto item que eu prometi para você. Essa carteira, ela tem uma parte importante de títulos públicos e dívida corporativa, e aqui eu abri bem a renda fixa, tá vendo? Ó, 30%, metade de dívida corporativa, metade de títulos públicos, porque essa turma tem condição de gerar renda recorrente. Mas, Ricardo, o título público não paga todo mês. Ué, ele paga a cada 6 meses. Quando ele entregar um bolo de dinheiro para você, não acho que você, acertou na loteria. É como se ele tivesse juntado para te pagar
pagar 6 meses em um só. Então você divide aquilo para usar nos próximos 6 meses até que caia mais uma vez. A gestão do recurso é tua responsabilidade. Não entrega a responsabilidade pro produto. Tem produto que paga todo mês, facilita a gestão, mas a gestão é sua responsabilidade. FIIs, nossos queridos FIIs ganham protagonismo nesse momento, porque renda recorrente, previsível, isso ajuda, né, nessa gestão, 40%. E nós colocamos 30% em ações. E aqui sim, este é o momento em que a sua carteira, ela já não precisa de ações com essa natureza de crescimento, não com a volúpia que a gente tinha lá na fase de construção de patrimônio. Aqui, tua carteira de ações tem que estar focada em geração de dividendos. Esta alocação estrutural deve ser a sua carteira quando você já tem patrimônio para gerar renda. Começo do vídeo, primeira coisa que eu falei para você, não existe dividendo sem patrimônio. Dividendo é produto de um negócio chamado patrimônio. Quão melhor for a qualidade deste patrimônio, melhor será a qualidade do dividendo a ser gerado no momento em que você for fazer o uso desse dividendo. Cumpri a minha promessa com você? Passei os 4 itens. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a construção de um plano para gerar a renda recorrente. Lembre-se, não dá para ficar dependendo só do INSS. Não dá para achar que a gente vai ter o vigor físico para trabalharmos arduamente até os 80 anos de idade. Tenha um patrimônio gerador de renda. Isso não é nenhum desejo de querer ser tão grande, não. Isso chama-se legítima defesa. No Brasil é legítima defesa. Construa um patrimônio gerador de renda, passei o plano para você e te espero no próximo vídeo com muito mais de fundos imobiliários. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.